Bom, gente, então vamos começar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Camila, sou coordenadora e professora do curso de odontologia da faculdade, né? Da faculdade em Anhanguera. Não sei se todos me conhecem, né? Mas eu vim aqui, na verdade, substituir hoje a professora Elaine. A professora Elaine teve um problema de saúde, não com ela, mas com a mãe dela. Provavelmente ela já deve ter comunicado vocês, né, em relação a isso, ou pelo menos aí os representantes de turma. E então, para que ninguém saia prejudicado, né, e enfim, para que ela também possa cuidar aí da mãe dela, a gente vai tentar ajudar um pouquinho, tá certo? Então, estão todos bem? Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus, professora. Que bom. Nós temos hoje alunos da farmácia, biomedicina e odonto, é isso? Eu sou farmácia. Ok. Odonto. Ótimo. Tem alguém da Biomedicina. biomedicina? Ok, perfeito. Sim. Tem alguém de outro curso? Biomedicina. Tá certo, então. Acho que não, acho que são esses 3 cursos mesmo. Vocês estão aí provavelmente no primeiro, segundo e terceiro período, né? Primeiro período. Primeiro período, farmácia. Perfeito. Ok. Sim. Então tá certo. Eu vou tentar me localizar onde a professora Elaine tinha parado com vocês. Pelo que eu entendi, ela iniciou e praticamente finalizou a parte da questão renal, né? Então ela foi até insuficiência renal, pelo que eu entendi, as alterações renais. Vocês lembram disso ou não? Foi isso. Sim, foi isso? Ótimo. Então tá. Então hoje eu vou começar um novo assunto com vocês, que seria aí na ordem do que está ali na apostila de Talvez vocês. alguns foi até a formação urinária só. Ah, ok. Tem que confirmar daí com eles. Mas acho que sim. Certo. Tá. De qualquer forma, a gente vai começar a falar um pouquinho hoje sobre sistema digestivo, tá? Ou também chamado de sistema digestório, né? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Vou pedir um trabalho para vocês, que foi um trabalho que a própria professora conversou com a gente e resolveu fazer, né, nesse momento. E aí, na semana que vem, provavelmente quem vai conversar com vocês é a professora Dani, a professora Daniela da Maia, tá? Que daí ela vai discutir o trabalho que foi feito. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte de sistema digestório. Aí tiro as dúvidas de vocês vão fazer esse trabalho e aí na próxima aula vocês vão discutir. Tranquilo? Podemos começar? Podemos. Ótimo, Sim. então. Então, primeiro de tudo, eu queria ver com vocês se vocês já têm um livro que vocês estão utilizando além do livro do AVA. Tem algum livro que a professora tenha passado? Para mim, não, professor. Que eu lembro, não. Não. Só o Tá. AVA Eu não mesmo. estou tendo acesso dos livros do AVA. Ok. Então, provavelmente ela deve ter colocado alguma coisa no final das aulas dela, né, de referência. Mas vocês todos têm acesso ou já acessaram alguma vez, sabem como acessar a biblioteca virtual? Não tenho acesso. Não Eu tenho consigo. acesso. Ok. Quem tem acesso sabe procurar o livro ou nunca tentou? Eu nunca tentei, não. Eu Nunca tentei. tentou?
Tá. Vocês Bem- querem que eu projete, então, para vocês como acessa? Porque lá tem bastante livro que eu acho que é importante para vocês. Vai facilitar bastante trabalho, estudo. Seria bom. É, ok. Eu vou projetar, então, aqui para vocês, tá? Se o áudio ficar ruim, vocês me avisem, beleza? Vamos conversando aí. Aqui. Então, primeiramente, para a gente poder acessar lá a biblioteca, a gente precisa entrar lá no site da anhanguera.com, tá? Então, vocês vão lá, coloquem www.anhanguera.com e aí vocês vão... deixa eu abrir aqui. Tá me escutando, professora? Oi, estou. Ah, tá, só para ver mesmo. Ah, tá. Achei que fosse alguma coisa. Deixa eu abrir aqui. Só um instantinho, gente. Eu vou abrir para... Para disponibilizar aqui para vocês a tela. Todos conseguem enxergar esse site? Sim. Ok. Sim. Então, quando a gente entra lá no site anhanguera.com, ele vai aparecer, na verdade, o site, a página principal, e aí você vai vir aqui sobre a Anhanguera, vai clicar e vai aparecer bibliotecas, um link bibliotecas. Você vai clicar em cima dele e vai aparecer essa tela aqui. Então, aqui nessa parte das bibliotecas, vocês podem acessar tanto o catálogo que tem online aqui dos livros da biblioteca lá na faculdade, os livros físicos. Vocês podem renovar aqui de forma online em até 3 vezes. E vocês podem também acessar a biblioteca virtual. Então, vamos lá acessar a biblioteca virtual. Vocês continuam vendo um site diferente ou não? Sim. Sim? Ok. Então, quando eu venho aqui, ó, aparece aqui, clique aqui para efetuar o login. Então, vocês vão clicar e vocês vão fazer o login de vocês acadêmico, que vocês estão acostumados a fazer lá pelo login e senha do portal. É aqui. Tá? Eu vou fazer como colaboradora por ser professora, mas o de vocês é aqui no login acadêmico, tá? Ver aqui se ele já vai estar logado. O meu já está logado, então aparece aqui bem-vindo e vai aparecer o nome de vocês. Se vocês baixarem aqui, ó, primeiro de tudo, nunca coloquem aqui escrito o livro que vocês querem, porque aqui vocês não vão encontrar, tá? Vocês vão encontrar 1 ou 2 livros, às vezes nem encontram. Então, importante é pesquisar aqui embaixo, nesses links, tá? Por exemplo, essa plataforma aqui, ó, EBSCO, é de artigo científico. Então, se vocês precisarem para alguma pesquisa, artigo científico ou o próprio TCC futuramente, vocês podem pesquisar por aqui. Dentro dessas plataformas aqui, o que eu mais indico em relação a livro para estudo agora e durante a faculdade é essa minha biblioteca e Biblioteca Virtual 3.0. São essas duas plataformas que vocês vão usar direto. Então, vamos clicar aqui em minha biblioteca, por exemplo. Então, aqui
vai aparecer escrito o que é a minha biblioteca, tá? Nesse momento, vocês ainda não colocam o nome aqui do livro, porque vocês precisam acessar o portal da minha biblioteca. Então, vamos clicar novamente em acessar portal. Ele vai levar para um outro link. Que é o link mesmo da minha biblioteca. Aqui em cima vocês vão escrever uma palavra-chave que vocês estão procurando. Por exemplo, para a aula de hoje, poderia procurar como anatomia. Então, aqui anatomia vai aparecer um monte de livro de anatomia. Né? Anatomia mais específica, por exemplo, anatomia de dentes permanentes, né? Então, para odonto, e anatomia bem geral. Tem anatomia, quer ver, uma coisa, de corpo em movimento, vamos ver aqui, tem até de medicina veterinária, tá? Então, tem vários livros aqui que vocês podem acessar, o anatomia clínica, anatomia aplicada à fisioterapia, né? Que é da físio. Tem um monte de livro. Todos eles estão aí abertos para vocês utilizarem. Então, vamos clicar aqui em um deles para vocês visualizarem como que ele funciona. Deixa eu ver aqui. Ele está... Atlas de Anatomia Humana. Deixa eu abrir ele aqui. Ó, ele vai aparecer a capa, tá? E aí vocês podem ir clicando aqui do ladinho, ele vai mudando as páginas. Aqui do lado você tem, por exemplo, o índice, então vocês podem ir lá, sumário, né, como queiram chamar. Ah, hoje eu quero ver a parte do abdômen, porque a gente vai trabalhar sistema digestivo, né, sistema digestório, então eu quero colocar lá para o capítulo 5 do abdômen. Eu clico aqui e ele vai aparecer. O capítulo do livro. Deixa eu fechar aqui. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Foi tranquilo? Sim. Ok. Deixa eu ver só quantas pessoas. Ah, temos 30 alunos, ótimo. Beleza. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar, então, a trabalhar um pouquinho com vocês sobre o sistema digestório, né? Eu quero que vocês participem também da aula, então vocês podem... eu vou fazer pergunta, eu vou tentar interagir ao máximo com vocês, tá? Para que fique uma coisa mais dinâmica, um assunto mais legal, mais interessante. Então, assim, vocês têm um livro que é importante vocês lerem, lá do AVA, tá? Provavelmente a unidade 2, se eu não me engano, que começa o sistema digestivo. O que ficar do sistema renal, e aí o início do sistema digestivo, a professora Elaine, ela vai retomar com vocês alguma coisa depois, tá? Não se preocupem quanto a isso. O que eu queria conversar com vocês hoje, então, é como se fosse uma introdução, né? Por onde, na verdade, a gente começa a fazer a digestão? Vamos pensar o que é digestão, né? O que é digestão para vocês? Qual é o conceito que vocês têm sobre isso?
Ninguém? Acredito que a digestão, ela começa quando, na mastigação, né? Quando nós quebramos os macronutrientes em micronutrientes, e então ele é absorvido, quer dizer, absorvido, ele vai para o estômago, onde ele é absorvido, né? Perfeito. Quer falar aí, Gilene? Foi a Jamile que falou? Antes? Sim, aham. Isso, Ah, é que a conexão ela tá um pouquinho lenta. Tá. Talvez seja pela minha câmera também. Eu vou. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos ver se vai melhorar agora. Tem algum áudio ligado que tá. Isso, ótimo. Então, é exatamente isso que a Jamile comentou, né? Então, a digestão, ela é iniciada pela boca, né? Principalmente ali aqueles alimentos que possuem amido, né? E alimentos que tenham mais gordura. Então, são alimentos que são mais difíceis de serem digeridos. Por isso, eles precisam de um processo bem maior para acontecer a digestão, né? No caso do amido e no caso dos alimentos ricos em gordura, essa digestão ela já inicia na boca com algumas proteínas, por exemplo, a amilase salivar, né? Então, a amilase ela é uma proteína encontrada na saliva, é uma composição da saliva e que ela faz parte dessa, é importante para a digestão, tá? E esse alimento, ele vai passar por todo o trato gastrointestinal, né? Então, esse bolo alimentar, ele vai se transformando, os nutrientes vão sendo absorvidos, até o momento em que ele é armazenado lá no intestino grosso. Para que a gente tenha esse bolo alimentar formado, é importante, por exemplo, um item que a professora provavelmente vai trabalhar bastante com vocês no sistema renal, que ela já deve ter comentado com vocês, que é a água, né? Então, para a gente formar esse bolo alimentar de uma forma saudável, né, uma forma que não vá prejudicar o organismo, a gente precisa de água. Então, água e sais minerais que são importantes aí para essa formação. Então, claro, vamos começar lá pela boca, né? A gente ingere um alimento, primeiramente a gente tem a mastigação. A mastigação é importantíssima para a gente poder iniciar uma boa digestão. Por isso que as pessoas falam, né, tem que se alimentar com mais calma, né, que no dia a dia é muito corrido e que a gente acaba mal mastigando, a gente só engole o alimento. Então, a gente já começa uma digestão alterada. O problema já começa por aí, né? Então, a gente precisa mastigar, por isso que nós temos dentes, né? Normalmente, nós temos quantos dentes em boca? Alguém sabe? Mais ou menos 32 dentes. Isso, exatamente. Muito bem, Fabrício, né? Isso. Então, a gente tem mais ou menos 32 dentes, vai depender muito de cada indivíduo, né? E
Alguns têm o terceiro molar, que é o siso, né? Outros não, alguns já perderam por algum motivo, mas de forma geral são 32 dentes. Então, cada dente tem a sua função dentro da mastigação. Os incisivos vão cortar o alimento, vão prender o alimento. O canino ele vai rasgar, lembrem do Homem das Cavernas lá, né, que rasgava a coxinha lá do frango, né? Então, para rasgar o alimento a gente usa o canino. Depois vai passar para os pré-molares. Os pré-molares vão fazer a primeira, vamos dizer que eles vão moer esse alimento. E aí a trituração mesmo é feita lá pelos molares, lá para os últimos dentes. Se vocês começarem, percebam depois, quando vocês forem jantar, né, que vocês vão começar a colocar o alimento na boca e, consequentemente, com a tua mastigação, o próprio alimento ele vai caminhando até o final, tá? Então, percebam como é assim que acontece. Então, o corpo ele tem todo um processo exatamente para fazer essa digestão. E já começa aí pela entrada do alimento na boca. Os lábios, a própria bochecha, ela vai ajudar, né, essa mastigação a ser eficiente. E, por exemplo, no bebê, né, no bebê ele precisa ser estimulado, então por isso que a gente fala muito de aleitamento materno, né? Então o aleitamento materno, o que ele faz? Ele estimula a musculatura ali do bebê para que ele possa futuramente ter um bom desenvolvimento do tecido ósseo, por exemplo, né? Então são muitas coisas envolvidas dentro da mastigação para que a gente tenha uma boa digestão. Até aí tá tranquilo? De boa, professor. Ótimo. Bom, então, a gente já comentou um pouquinho. Tranquilo, prof. Beleza. Então, a gente já comentou um pouquinho sobre... iniciamos a cavidade bucal, né? A questão dos dentes. Já comentamos que nós temos proteínas salivares que ajudam nessa digestão. Além disso, nós temos também as glândulas salivares, né? Então, o que produz essas proteínas? A saliva. E o que produz a saliva? São glândulas salivares que estão presentes na nossa boca, tá? Então, elas vão produzir essas proteínas, essas enzimas, no intuito de ajudar a formar o bolo alimentar. E também a lubrificar para que nós possamos fazer a deglutição desse alimento. Então, aí a gente já vai passar para o caminho lá do esôfago, né? Então, a gente precisa sempre pensar que da boca vem a saliva é que vai fazer essa lubrificação, tá? Se não tivesse essa lubrificação, nós teríamos uma dificuldade imensa para se alimentar. É o caso dos pacientes que têm pouca saliva ou que não têm praticamente nada de saliva, são os pacientes com hipossalivação. Então, que eles não conseguem realmente nem falar direito, nem se alimentar, né? Sentem toda hora a boca seca. Então, tem várias consequências de não ter uma fisiologia, uma anatomia correta. Lá no livro de vocês, se vocês forem ver depois, ele fala dessa xerostomia, tá? Então, eu estou seguindo mais ou menos, assim, me planejei mais ou menos pelo livro de vocês, né? A xerostomia é a sensação de boca seca, tá? E a hipossalivação é quando há uma diminuição real aí da saliva na boca. E isso é controlado, muitas vezes, pelo sistema nervoso simpático. Tá? Então, ele é que inibe a secreção salivar, por exemplo. Então, por isso que a gente precisa ter água no nosso corpo, para fazer com que o funcionamento seja adequado. Deixa eu pensar. Tá Sim. ficando muito
muito a vídeo. Desculpa, não entendi. Tá trancando muito a vídeo, não tá dando para entender nada. Tá, eu vou fechar então. Deixa eu ver se eu fecho a minha câmera para ver se melhora, tá? Melhorou a voz, pelo menos? Agora tá dando para entender. Tá, perfeito então. Vocês perderam alguma parte ali que eu estava falando de glândula, de xerostomia? Ou deu para entender? Ah, não deu para entender, não. Ok. Então eu vou voltar um pouquinho lá. Então, assim, se caso ficar ruim de novo, vocês me avisem, tá? Prof, Oi? tem aluno querendo entrar. Gabriela. Ok, mas... Ela tá pedindo para entrar. Manda no grupo. Ué, mas por que não tá... Que não veio o aviso aqui pra mim? Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando achar aqui onde que eu... Quem que é o aluno? Gabriela Demira. E tem mais uma aluna, deixa eu ver aqui. Luciana. Luciana dos Passos? Isso. Sim. Ela tá aqui já, né? Eu consegui entrar agora. Ah, tá. Ok. E a Gabriela? E eu não apertei nada. Eu acho que talvez a Gabriela tenha que acessar de novo. Eu não apertei nada para a Luciana também, para ela entrar. Veja se ela consegue acessar de novo. Sair e entrar de novo pelo link. Veja se dá certo, por favor. Sim. Acho que alguém entrou agora. Vamos ver aqui. Pronto. A Gabriele. Oi? Já deu certo, prof. Pode Deu certo? continuar. Ah, então tá bom. Que bom. Então vamos lá. Tô, né? Um pouco. A gravação. Então, na verdade, assim, em relação ao trato digestório, né, que a gente estava comentando, a gente já viu que a cavidade bucal é onde inicia a digestão. Como que é feita essa digestão, primeiramente? Pensando na cavidade bucal, nós temos algumas glândulas salivares, que elas são maiores, que elas produzem boa parte dessa saliva. E a saliva, ela é importantíssima para a digestão, porque é ela que vai amolecer ali o bolo alimentar, vai ajudar a formar esse bolo alimentar, e ela vai auxiliar também na deglutição, então, desse alimento. Ela vai ajudar como? Lubrificando o caminho até o esôfago. Então, por isso que é importante a gente ter saliva. Tem pessoas que têm alguma alteração glandular. Por exemplo, pacientes que estão em tratamento quimioterápico de cabeça, em tratamento quimioterápico ou em
tratamento de radiologia de cabeça e pescoço, é bem comum ter alteração glandular, de glândula salivar. Então, o que acontece com esses pacientes? Geralmente, eles permanecem com hipossalivação, ou seja, produção muito menor de saliva. E aí a gente tem várias consequências quanto a isso. E uma delas é a má formação do bolo alimentar e, consequentemente, a dificuldade em engolir esse alimento, em deglutir. Por falta da lubrificação mesmo. Então, o paciente que tem pouca saliva, ou às vezes não tem nada praticamente de saliva, ele vai ter problema digestivo, ele vai ter problema na fala, dificuldade em falar, em se alimentar, em engolir, né? Então, tudo isso vai ser uma consequência dessa alteração. E a sensação, às vezes o paciente não tem alteração glandular, mas ele tem uma sensação de boca seca. A sensação é chamada de xerostomia. A xerostomia é a sensação de boca seca. Quem faz essa sensação, né, de boca seca é lá no sistema nervoso parasimpático. Tá? Então, é lá que a gente tem a inervação das 3 glândulas salivares e que, com, por exemplo, um tratamento quimioterápico, um tratamento de radioterapia de cabeça e pescoço, ele atinge ali o sistema nervoso parasimpático. E aí ele acaba estimulando essa inervação, bloqueando, né, a inervação, e aí bloqueia aí a produção de saliva pelas glândulas salivares. Tá? Então, é importante a gente entender que quem inibe essa secreção salivar, nós temos aí 2 sistemas importantes, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O parasimpático, ele estimula a produção, o simpático, ele inibe. Tá? Então, em equilíbrio, os 2 trabalham juntos, vai dar uma produção legal. Agora, a gente não pode ter um produzindo mais, fazendo a sua função em maior escala do que o outro, senão a gente acaba tendo problemas, né? Então, de produção de saliva, de bolo alimentar, cavidade bucal, né, que a gente já comentou sobre os dentes, inclusive. Alguma dúvida quanto a isso? Prof, então o sistema simpático estimula e o parasimpático inibe isso? Contrário. Contrário. Isso, contrário. O sistema simpático, ele inibe e o sistema parasimpático, ele estimula isso. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Aí, claro, vocês vão ver lá no material de vocês, que eu estava dando uma olhada na apostila que vocês têm lá no AVA, ele traz umas atividades lá, é importante vocês fazerem. As atividades, elas são bem específicas, assim, sobre... mas nada do que vocês não tenham ali para leitura, tá? E é basicamente isso que a gente conversou até agora. Então, é a questão da saliva, da produção salivar, do sistema parasimpático e o simpático, né? Então, é basicamente isso que vocês vão ter lá das atividades. Vamos pensar, então, agora, na questão, como a digestão começa na boca, né? E ela também tem a função de comunicação, de fala, de mastigação dos alimentos, né? A questão sensorial, então a gente tem a língua, que nos ajuda também a sentir o sabor dos alimentos, favorece a gente sentir também o formato desses alimentos, né? A gente sente a temperatura, se está muito quente, se está muito frio, né? A gente tem aquela sensação de sede também. Então, tudo isso, a língua com as papilas gustativas, elas favorecem aí, elas nos fornecem, né, todos esses pontos que comentei com vocês. Então,
Por isso que é importante a gente saber também que nós temos as papilas que também vão auxiliar em tudo isso, principalmente no sabor desses alimentos. Então, no amargo, no ácido, no doce, salgado, né, são os botões gustativos. Depois que esse alimento ele passa ali pela boca, né, que ele é formado, o bolo alimentar, e que ele começa a ser deglutido, ele com o relaxamento da musculatura vai ser deglutido e vai cair lá vai passar pelo esôfago, né? O esôfago, o que que ele é? Ele é um tubo muscular, ele é um tubo, né? A gente pode chamar assim, mais ou menos. Ele é feito de musculatura e ele tem um esfíncter também. Então, vocês já devem ter escutado aí aquela questão de... gente, eu acho que tem alguém com o áudio ligado, tá dando interferência. Ah, tá, ok. Pode falar. A professora está se baseando em algum slide que está na sessão do AVA? Na verdade, não. Na verdade, eu estou me baseando na apostila que vocês têm no AVA. Ah, tá. Qual apostila... A professora sabe me dizer qual sessão que é? É a sessão 2. Tá. Então tá bom, obrigada. Na verdade, é sessão 1, mas é o... Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. Unidade de ensino 2, sessão 1. Então tá bom, obrigada. Por nada, imagina. Que aí é bem o início ali da digestão, né? Então, deixa eu pensar onde que eu estava aqui. Sim. Tu não consegue colocar o slide aí acompanhando enquanto tu fala? Na verdade, eu não montei slide. Como é eu que falei... lá mesmo, é só abrir, daí a gente consegue... Tu vai mudando, a gente vai vendo. Mas mas tem slide lá, montado? Sim, é um link. Tu abre, daí já vai abrir todos os slides. Deixa eu ver aqui. O slide da professora ou é alguma coisa no AVA mesmo? Do AVA? Pode ser no AVA mesmo. Do AVA mesmo? Slide. Ou do seu, acho que é tudo mesmo. Sim, mas eu digo material montado pela professora? Sim, pela professora, tudo foi. Porque eu não estou achando o slide dela aqui. Então tudo bem, pode continuar. Porque eu tô seguindo o material que vocês têm, que é a apostila do AVA, né? Sim, é esse. Sim. Ô, prof, posso só dar uma sugestão? Claro. Eu estou acompanhando aqui, porque eu também não achei slide. No caso, na verdade, eu procurei slide, mas eu estou acompanhando a tua explicação pelo livro. Uhum. No livro, está ali na página 72, é a seção 2.2. Isso, exatamente. Para quem quiser acompanhar, para quem já baixou o livro, certo? Tá bom. Ok. Que como eu soube hoje à tarde, né, que a professora estava de atestado, então eu não tive tempo para montar um material específico para vocês. Mas eu me comprometia a conversar com vocês a respeito da matéria, né? Para que vocês não ficassem sem a matéria específica agora nessa aula que já estava combinado, né, com vocês que teria a aula hoje.
Então, assim, eu estou dando de uma forma geral a parte de sistema digestório, porque a professora Elaine provavelmente vai retomar muita coisa com vocês, tá? Então, eu vou seguir mais ou menos a apostila. Eu dei uma olhada hoje à tarde em relação ao que estava ali na apostila, e aí eu vou comentando algumas coisas com vocês. Mas eu estou disposta a tirar dúvida. Conseguiram? Ok. Uhum. Então tá. Deixa eu pensar onde eu estava aqui. Bom, então o alimento ele vai cair lá no esôfago, né? O esôfago ele vai fazer ali toda a parte, na verdade, vai levar esse alimento, porque como ele é um músculo, né? Ele tem uma musculatura, ele vai acabar ajudando essa movimentação aí do alimento até os próximos locais em que esse bolo alimentar vai cair. Tá? E depois do esôfago, onde esse alimento vai cair? Alguém poderia me ajudar? No estômago? No estômago, exatamente. Né? Então, ele vai chegar lá no estômago. O que é o estômago? Quem que pode me dar uma descrição? Ele também seria um músculo com algumas papilas, né? Isto. Então, ele também tem a sua musculatura, né? Tem um formato ali peculiar, né? Um formato diferente. Ele é único, então é diferente, por exemplo, dos rins, né? Que vamos ter 2 rins, o estômago é só um. E ele está ali entre o esôfago, que acabou de liberar o bolo alimentar, né? Ou melhor, o alimento que está sendo formado como bolo alimentar, e o próximo caminho desse alimento vai ser o duodeno. O duodeno nada mais é do que o intestino delgado, né? O começo ali do intestino, tá? Então, no estômago que eu tenho ali a produção, por exemplo, do suco gástrico. Suco gástrico, vocês sabem qual é a composição do suco gástrico? Ácido clorídrico? Ácido clorídrico, sais e água, né? Sais minerais e água, exatamente isso. Então, o suco gástrico, ele é um líquido com pH ácido, tá? E por isso que tem bastante gente com alteração de, por exemplo, refluxo, né? Refluxo gastroesofágico. Então, é um problema ali numa das válvulas do esôfago, dos esfíncteres ali do esôfago, que deixa esse ácido voltar, né, para a cavidade bucal, enfim, e aí sente aquela sensação de queimação, né, de desconforto. Isso acontece bastante no período noturno, então até é recomendado que a gente se alimente e espere 2 horas para dormir, né? E aí, claro, cada caso é um caso, né? Tem casos mais extremos, onde a pessoa tem que dormir com a cabeça mais elevada, né? Tem que utilizar algum medicamento, enfim. Às vezes até passar por procedimento cirúrgico. Mas o normal, né? É que esse alimento ele passe e que ele seja ali feito uma quebra desse alimento e uma absorção nas paredes do estômago, tá? E aí a parede do estômago, ele tem essa musculatura, né, o que também ajuda aí na proteção. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Ok.
Vocês estão me escutando? Sim. Sim? Ah, ok. Beleza, então. Então, lá no estômago, nós vamos ter algumas contrações musculares, né? Para fazer a transformação daquele bolo alimentar, ou melhor, daquele alimento que caiu lá do esôfago, né? Para transformar em uma massa. Então, o suco gástrico, ele vai ajudar nesse processo. O suco gástrico, então, junto com o ácido, com os sais minerais, né, proteínas, enfim, e a água, elas vão ajudar essa composição da massa do alimento e vão transformar ela num produto que a gente chama de quimo. Tá? Então, a gente já passa do bolo alimentar para quimo. Nome estranho, né? Mas é esse o nome. Bom, então, nós vamos ter aí um muco, né, que ele começa também a auxiliar esse alimento a se deslocar até o duodeno. Lá no duodeno, né, nós temos aí várias partes anatômicas que são importantes. Em cada parte nós vamos ter uma função diferente, né? Todos os pontos aí anatômicos durante o trato gastrointestinal, eles são importantes e eles têm a mesma função, que é justamente fazer a digestão. Oi? Oi? O áudio tá bem ruim, tá falhando bastante. Oi? Oi? Melhorou? Oi, o áudio tá bem ruim. Melhorou? Eu vou ver. Ai, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar ajeitar aqui, gente, só um pouquinho. Vamos ver se melhora. Vou fechar um pouco dessas páginas aqui. Melhorou, gente? Agora sim. Sim? Ótimo. Bom, não sei onde que vocês estavam, se vocês me escutaram. Então, o bolo alimentar, ele sai do estômago, né? E através do muco, da ajuda do muco, ele vai para o duodeno, tá? Então, lá no duodeno, nós vamos ter vários componentes, vários auxílios para que esse alimento ele seja digerido, ele seja absorvido também. Então, nós temos alguns fatores hormonais envolvidos, tá? Lá na página, deixa eu ver aqui do livro de vocês, para ficar um pouco mais claro para vocês. Deixa eu abrir o livro aqui. Vocês tinham falado na página 70, né? 72, acho. Deixa eu ver aqui. Na página 73 do livro de vocês, ele traz os componentes hormonais, tá? Do duodeno. Então, ele traz alguns componentes que são os principais. Nós temos outros, tá? Se vocês forem abrir o livro ali de anatomia ou de fisiologia, principalmente fisiologia, né? Humana, vocês vão ver que nós temos diversos hormônios, tá? Mas os 4 principais são esses. Então, o hormônio da secretina, né? O próprio nome, ele já nos remete à secreção, né? Então, é um hormônio que ele
vai estimular o pâncreas a produzir essa secreção. E o que é essa secreção? Qual que é a composição dessa secreção? Nada mais é do que água, íons, né? E nós temos alguns íons maiores, né? Umas macromoléculas, que a gente chama esses íons maiores de macromoléculas. Então, um dos exemplos é o bicarbonato, tá? Em alguns momentos, nós também temos fosfato nesse momento atuando, tá? Então, é a função aí do hormônio da secretina. Então, a secretina, ela vai estimular essa secreção do suco pancreático, da bile, ela que vai fazer com que o pâncreas produza a bile, tá? Então, ela vai estimular, né, essa produção. Então, tudo isso pensando numa boa digestão. Nós temos também o hormônio que é conhecido como CCK, que é a colecistocinina, tá? É um hormônio também que estimula o pâncreas a liberar as enzimas, né, desse pâncreas. E ele também vai induzir a contração ali da vesícula biliar, né, que está bem próximo, tem essa relação, ali próximo do pâncreas. Nós temos o terceiro componente hormonal ali, que é o peptídeo intestinal inibitório, também chamado VIP, tá? Ele que é o responsável pelo relaxamento do músculo liso, tá? Ali tá assim, ó, relaxamento do músculo liso, que comporta o esfíncter esofágico inferior, estômago e vesícula biliar. Vejam, esse é importantíssimo, tá? Esse componente, não que os outros não sejam, né? Mas esse componente hormonal é um dos mais importantes, porque é ele que vai fazer o relaxamento da musculatura. Então, ele que vai favorecer que o alimento ele se desloque. Tá? Então, no esôfago, ali no esfíncter, né, inferior do esôfago, no estômago e a partir ali da vesícula biliar com a liberação das enzimas. E aí nós temos um quarto, que é a motilina. É uma enzima produzida no intestino delgado, tá? Principalmente ali no trato inicial do intestino delgado, que aí a gente tem o duodeno, o jejuno, né? E é eles que vão também ajudar nesse movimento do alimento, né? Dessa massa que foi criada lá no estômago. Então, esse também é um dos mais importantes, a motilina e o VIP, tá? Motilina, principalmente porque ela vai auxiliar nesse deslocamento. Ela vai fazer esses movimentos da musculatura do intestino delgado. Ficou claro para vocês essa questão do duodeno, dos componentes hormonais? Tem alguma dúvida em relação a isso? Vocês ainda me escutam? Estou aqui. Sim. Ótimo. Sim, professora, tudo perfeito. Beleza. Ok, então. Estou aqui, não é uma gravação, tá? Vamos lá. Então, assim, eu separei para vocês agora não sei se vocês já acessaram alguma vez, um local em que a gente tem um Atlas 3D humano. Já viram algum Atlas 3D? Trabalharam alguma vez com eles na internet? Não? Eu não. Não. Ótimo, então vamos lá, vou mostrar para vocês, tá? Vou projetar aqui, que ele é interessante para vocês entenderem onde fica cada órgão, que às vezes a gente fala tanto, né,
colo ascendente do intestino grosso. Vocês vão ver isso ali para frente, tá? Colo ascendente do intestino grosso, colo descendente, o pâncreas. Mas, se a gente não vê isso como ele está localizado no corpo, fica difícil enxergar, fica difícil entender, né? Então, por isso que eu resolvi trazer para vocês esse site. Ele é bem legal, principalmente porque você consegue clicar em cima, aparece o nome. Deixa eu ver aqui, este aqui. Vejam lá. Eu trouxe 2 sites, mas esse aqui eu acho que é o melhor. Tá projetando para vocês? Sim. Sim. Ótimo. Então, é esse site aqui, ó, helpline.com, tá? /Human Body Maps. Então, esse site aqui, vocês têm aí toda a parte dos sistemas, então, circulatório, sistema respiratório, digestivo, né, do esqueleto, musculatura, nervoso, reprodutor feminino e reprodutor masculino, tá? Ele é bem interessante. Então, aqui ele faz de uma forma geral, ó. Então, eu posso movimentar aqui o meu ser humano aqui, né? E aí, posso mudar também, desaparecer os órgãos, né? E voltar, ó, inclusive com a pele. E aí eu posso também trabalhar ali em relação aos sistemas. Vamos pegar o digestivo, que é o que a gente tá vendo hoje. Quando eu entro aqui, ele vai aparecer vários pontos do sistema digestivo. Lembrem, ó, a boca já tá aqui, né? Então, boca, língua, dentes que a gente trabalhou. Depois, claro, ele inclui aqui o diafragma, né? Estômago. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que mais para baixo ele já aparece. Deixa eu ver se ele tem... Não. Vamos pegar aqui, ó. Estômago. Vamos ver o que aparece no estômago. Quando eu clico aqui em estômago, vamos esperar ele aparecer. Então, ó, eu consigo, deixa eu dar uma diminuída aqui no zoom. Consigo ver o tórax de uma forma geral, tá? E aí eu consigo clicar nos órgãos que eu quero conhecer. Então, inclusive aqui as costelas, ó, tá? Então, eu consigo ver intestino delgado, intestino grosso. E aí, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu fazer assim. Para ir mais para baixo. E aí, eu posso girar, ó. Posso abrir aqui para ver musculatura, ou posso ver os órgãos. E aí eu vou clicando, ó, aqui ele aparece, colo ascendente. Ah, poxa, então esse é o colo ascendente do intestino grosso. Eu quero ver então onde está o colo descendente. Ah, deve ser esse aqui, colo descendente. Então, vocês podem, ó, o que é este aqui? Conhecem já? Alguém arrisca?
Ninguém arrisca? Ah, que triste. Eu acho que é o estômago. Ó, vou dar uma... Vamos desaproximar aqui. Esta criatura Seria aqui, ó. duodeno? Não. Eu tô vendo de costas, né? Tô vendo de costas. Tem um aqui e tem outro aqui, ó. Então é o rim. É o rim? São os rins, exatamente, tá? Então aqui a gente tem o rim do lado esquerdo e o rim do lado direito, tá? Oi? Então, eu vou virar aqui. Aqui, ó, nós temos o quê? O estômago, tá? Então, o estômago, ele... Opa! O estômago, ele é um pouquinho mais em cima. Os rins, eles ficam mais aqui próximos do intestino, atrás, né? Ali do intestino. E o estômago, ele fica mais acima, tá? Que aqui do estômago, o alimento, ele vai cair aqui para o duodeno. Opa, duodeno, tá? Esse aqui é o intestino, eles falam que é o intestino, no inglês, né, intestino pequeno, mas é o intestino fino, né? O intestino o intestino delgado, tá? Então, esse é o intestino delgado, aqui pro ladinho, né? Esse aqui é o outro, a continuação aqui do intestino grosso. O intestino grosso, ele tem 3 estruturas principais, que é o colo ascendente, o colo transversal, ou transverso, e o colo descendente, que é este aqui, tá? E aí aqui nós temos a parte do intestino delgado. E este aqui, o que é isto? Esse é o fígado. Fígado. Muito bem, muito bem. Este é o fígado. Ótimo. Então, é um site bem interessante, né? Ele traz uma parte teórica, pouca, mas traz, tá? Mas eu acho que é interessante para vocês se localizarem, né? Vocês localizarem aí o que vocês estão trabalhando. Conforme o professor vai falando, vocês vão achando aqui as estruturas, tá? E aí, ó, tem toda a parte aqui, deixa eu achar ele aqui. Ai, cadê? Deixa eu aproximar um pouquinho para mostrar para vocês. Opa, fiz coisa aqui. Vamos mudar aqui. Opa. Aqui. Quase. Ó, aqui no meinho, deixa eu achar, tem um amarelo que ele surge, ó. Tá? Então, a gente tem o pâncreas. Então, vejam como o pâncreas, ele fica lá no meio, né? Ó, eu vou tentar virar ele aqui para vocês verem qual a proximidade dele com o estômago. Vejam, ó, ele tá aqui atrás, tá? E o estômago tá aqui. Então, ele tem uma proximidade bem grande, por isso que a gente tem a interação ali das das enzimas para a formação desse bolo, para a digestão. Então, pensando nesse sentido que a gente tem aí a quebra, a formação dessa massa de alimento. Nós temos um outro site também, que ele tem aulas online, se vocês tiverem interesse, né? Só que as aulas, elas são em inglês. Então, quem quiser treinar o inglês e ao mesmo tempo estudar, também é uma outra opção, tá? E aí ele fala de cada órgão, tá? Em separado. Então, esse site aqui, ele é o KenHub. Então, ele tem toda a parte de anatomia aqui e tem a parte de histologia também, ó. Então, ele aparece aqui
Eu cliquei aqui em abdômen e pelve, mas tem vários outros pontos anatômicos aí que vocês podem estudar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Gente, então, assim, eu vou parar por aqui em relação a essa introdução do sistema digestivo com vocês, tá? Provavelmente na outra semana, né, fora a semana que vem, na outra, a professora Elaine já está de volta, mas eu tenho um trabalho para vocês fazerem, então eu vou deixar esse momento aí, que eu acho que vai dar mais ou menos 1 hora, que daria a nossa aula até 21 e eu não faria um intervalo, por exemplo, né, ficaria até umas 21h40 aí. Eu vou deixar essa 1 hora para vocês prepararem esse material, tá? Para que vocês não fiquem aí em outro momento fazendo. O trabalho, então, que vocês precisam fazer para a semana que vem, tá? Para o momento da aula, para discussão. Eu não sei ainda se vai ser a professora Daniela ou se vai ser eu e ela juntas, tá? Mas aí vocês precisam montar uma resenha. Sabem o que é uma resenha? Não, eu não sei, na verdade. Ok. Então, na verdade, uma resenha é uma construção de tudo que vocês já viram, tá? Parece um resumo, né? Mas a resenha, ela inclui não só o material em si, as informações, né, que vocês têm, mas com uma opinião de vocês também em relação ao assunto, tá? Então, vocês colocarem o que vocês aprenderam, né, junto com a opinião de vocês, tá? Então, eu vou deixar esse trabalho para vocês realizarem. A princípio, a gente pensou até em colocar de toda a matéria que vocês tiveram até agora, tá? Mas eu acho que não é necessário, né? Senão vocês vão ficar aí fazendo muito tempo e um trabalho muito extenso, né? Mas vocês podem montar aí de 1 a 2 folhas, né? Uma resenha, no máximo 3 páginas, né, vamos dizer assim, e sobre o sistema digestivo, tá? Mesmo que vocês não tenham visto todo o sistema, porque isso é um assunto para todo o encontro 2 de vocês, que são 4 sessões, né? Então, a professora Elaine, ela vai especificar muito mais o que eu comentei com vocês, que hoje foi bem superficial, tá? Foi mais uma introdução ao assunto, e aí, mas para a semana que vem vocês vão discutir esses pontos que a gente levantou hoje. Claro, vocês podem pesquisar e devem pesquisar em livro, né, fugir um pouquinho do que está ali no AVA, tá, para ampliar o conhecimento de vocês. E aí vocês podem colocar também a opinião de vocês devem, porque é uma resenha. Beleza? Beleza, professora. E é para entregar quando mesmo? Isso. Aí vocês podem, vocês vão discutir na próxima aula, tá? É esse mesmo link que eu passei para vocês, né? Porque o link da professora Elaine, só ela consegue acessar. Tá? Beleza. Então, a princípio, a gente vai manter esse link, porque a gente tem acesso. Mas qualquer coisa mais próximo do dia, a gente ou exclui esse link, ou altera, enfim. Mas não vai ser muito em cima da hora, é só porque hoje realmente foi exceção. Tá? Professora? Sim. Vai ser só para discutir ou precisa mandar essa resenha por e-mail, alguma coisa? Isso, aí é interessante que vocês encaminhem por e-mail. Vocês querem anotar... Vocês têm o e-mail da professora Daniela? Não. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. E da professora Elaine, vocês têm, né? Temos. Ótimo.
Então, vocês vão encaminhar para o e-mail para 3 professores, que é a professora Elaine. Para o meu e-mail, vocês podem anotar aí, é Camila, com C mesmo, ponto Tomaz, T-H-O-M-A-Z. T-H-O? Isso, M-A-Z. N-A-Z? M de Maria, A-Z. Tomás. Obrigada. Isso. @educadores.net.br. Desculpa. educadores.net.br. Anotado? Uhum. E aí vocês podem também encaminhar para a professora Daniela da Maia. O e-mail dela, deixa eu ver aqui, só confirmar. Daniela.maia. Daniela.maia. Maia com I? Maia com I. @educadores.net.br. Tem um áudio aberto aí. Professora, é sim. .com.br? .net.br. Ah, tá. educadores.net.br. Diga. A professora tem o e-mail da professora Elaine também? Eu não tenho. Tenho, com certeza. Deixa eu ver aqui. É Elaine.grupo, que é GROPP, @educadores.net.br. Pode repetir o e-mail da Elaine aí? Sim, Elaine.grup, que é GROPP. P de papo, né? PP. @educadores.net.br. Vai valer quantos pontos, professora? Boa pergunta, ainda não sei. Mas vai valer uma pontuaçãozinha aí. Isso, Tá vamos bom? negociar uma pontuação boa pra gente. Beleza. Vamos Se é ver pra o que ter a gente no mínimo consegue. 3 páginas, deveria valer 10, né? Verdade, eu concordo, hein? É no máximo 3 páginas. O mínimo, quanto que é o mínimo? O mínimo. Oi? O mínimo, Qual é o mínimo? uma página, né? É essa. Devia valer uns 3 mil. Professora, Não entendi. professora tá anotando os e-mails? Se você tá anotando os e-mails para mandar o... É que eu ouvi alguém falando e passando o e-mail. Eu passei os e-mails dos professores para vocês encaminharem. Isso. Alguém deve ter anotado, não sei, você é de qual curso? Biomedicina. Ah, tá. Alguém de biomedicina anotou os e-mails? Desculpa, porque eu tava com o áudio aqui baixo e não entendi a resenha direito. Entendi. Então, é um trabalho para vocês realizarem agora, nesse período que vocês têm de aula, né? É uma resenha do que foi abordado hoje em sala de aula, né? É claro que vocês devem focar, aumentar esse conteúdo, né? Aumentar esse conhecimento com os livros, com aqueles sites que eu passei para vocês, né? E ali na biblioteca virtual, vocês têm os livros também que podem utilizar, de fisiologia, de anatomia, e vocês têm que fazer essa resenha
vai de 1 a 3 páginas, tá? No máximo 3 páginas, não precisa ser mais do que isso. Para vocês discutirem na semana que vem. Então, provavelmente, a professora Daniela deve entrar em contato com vocês na semana que vem, né? Assim como eu fiz hoje. E vocês vão fazer uma discussão realmente do que cada um achou, do que cada um tem de opinião, né, em relação ao assunto. A resenha é isso, é um resumo, mas juntando a opinião de vocês. Então tá bom, obrigada. E aí, Obrigada, professora. Eu acho que alguém deve ter anotado, e se vocês puderem aí compartilhar entre os grupos, Sim, né, professora, devem ter... já foi passado no e-mail, tá no grupo da sala. No grupo do WhatsApp, né? Beleza, então, tá ótimo. Gente, ficou alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Para encaminhar até na quarta-feira que vem, daí por e-mail também? Isso. Melhor. Beleza, então. Obrigada. E é só sobre o sistema digestivo ou os outros assuntos também? Não, só a parte do sistema digestivo daí. Vamos ser boazinho, né? E aí eu vou ver certinho quanto vai valer esse trabalho, tá? Vamos pensar com carinho aí. A professora vai fazer a chamada? Eu vou anotar quem está presente aqui, tá? Vou anotar para a professora Elaine depois saber quem esteve em aula. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o nome de vocês. Tem um 9IUHG. Quem será Sou que é? eu, Alana Schellbauer. Ok. Alana da Odonto, né? Sou. Tá. A Bruna Caroline Vivian. Isso, é biomedicina. Obrigada. Nada. A Bruna tá com o João Paulo, né? Bruna, tá aí? Oi? Você tá com o João Paulo? Não, prof, essa é outra, Bruna. Ah, tá, desculpa. Como que é o teu sobrenome, Bruna? Vanzetta. Vanzetta, ok. Você é de qual curso? Farmácia. Farmácia, beleza. Aí tem a Edilene. Edilene de qual curso? Farmácia. A Érica. É biomedicina o meu. Perfeito. O Fabrício. Farmácia também. Farmácia. O Felipe. Odonto. Odonto. O Franco. Biomedicina, terceira fase. Gabriela Farias. A Gabriela Farias. É da Odonto também? Acho que não está online. Gabriele de Mira. Biomedicina, terceira fase. Ok. Graziela. Acho que é da Odonto, né?
Isadora. É odonto. Jamile. A Isadora, né? Da odonto. A Jamile. Jamile, farmácia. Ok. Ah, tá. Daí tem o João Paulo e a Bruna ali. São da odonto. Tem o John. Farmácia, professora. Uhum. A Joyce. Joyce, de qual curso? De farmácia. Farmácia, não estava conseguindo abrir o microfone. Beleza. A Larissa. Larissa Gabriele, Larissa. biomedicina. Ok. A Luana Brandes. Farmácia. Uhum. Luciana dos Passos. Farmácia. Ok. O Luciano. Biomedicina terceira fase. Biomed. A Com licença. Mariana. Com licença, professora, só especificar Sim. ali, Jamile da primeira fase, que eu acho que tem uma outra na segunda já. Ah, ok. Então, vou botar aqui primeira fase. A Caroline Vivian Obrigada. também, professora. É da primeira fase, esqueci de falar. Ah, tá. Mas eu acho que acredito que só tenha uma daí, né? Mas, em todo caso, eu vou marcar. Obrigada. Larissa é da primeira fase também, que eu acho que tem outra. Tá. Uhum. E Mariana Schneider. Odonto. Ah, tá. Uhum. A Nayara Amaral. A Patrícia. Presente. Ok. De qual curso, Patrícia? Farmácia. Uhum. Que isso, a formiga me mordeu minha bunda. Rafael. Eu, Rafael, biomedicina. Uhum. Ótimo. Ah, ok. A Rayane. Farmácia, professora. A Rúbia de Moraes. É farmácia. Uhum. A Ruth, que eu acho que é de odonto. Samantha Miguel. Ela tá A presente. Samanta é de farmácia, prof. Ah, tá, beleza. Eu acho que o áudio dela tá com problema. Tranquilo, sem problemas. A Stephanie Trindade. Biomed, primeira fase. Uhum. Suelen. A Suelen de qual curso? Thaís Fernandes. Biomedicina terceira fase. Beleza. Vanessa
Salve. Biomedicina, primeira fase. E a Vani Fiori. Oi, aqui, terceira fase, biomedicina. Beleza. Eu deixei de chamar alguém. Acho que não, né? Acho que foram todos. Eu me coloco à disposição aí para tirar dúvida de alguma coisa que for ainda em aberto aí para vocês. E o que vocês precisarem também, eu estou à disposição. Se caso precisarem alguma coisa, mesmo da faculdade, que tenham alguma dúvida, podem me encaminhar, tá? Mesmo que não seja do meu curso, eu tento ajudar. Beleza, gente? Beleza, prof. Beleza, professora, obrigada. Então tá bom. Imagina, boa noite para vocês. Boa noite. Nada, bons estudos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.